Então vamos lá para mais um Desenvolve Podcast, o canal do desenvolvimento pessoal e profissional aqui de Fernandópolis. E hoje eu estou com a minha convidada querida, ex-professora, consultora, amiga de muitos anos aqui, Isabela Borim. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigado por ter aceitado o convite. E dá boas-vindas, um bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Estou super feliz em poder agregar aí com um tema sobre lucratividade em alimentos. Maravilha. Ô Isa, a gente escolheu esse tema aí, ingredientes para lucrar no ramo da alimentação. Tem muita coisa, tem muito ingrediente nesse meio aí. Muito. Ou tem pouco ingrediente? Não, são vários, mas tem alguns que são os principais aí, que a gente vai falar sobre eles. Legal, assim, bem bacana. Importante. Show de bola. Então tem muita coisa hoje pra gente aprender aqui. Eu vou pedir para você que tá aí nos assistindo, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Também pega ali, ó, tem uma flechinha, compartilhe com os seus amigos, com a sua família, joga lá no grupo da família, dos amigos, tá? Pra gente levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Também quero agradecer aqui a parceria da Padaria Fama, tá com a gente aqui também, ó, sempre com a gente com um pãozinho. Tem uma bolachinha sinistra aqui hoje, Antônio. O Antônio não para de mastigar. Até agora ele não parou de mastigar. Tá lá de boca cheia, né? Vai falar. Bom dia, Antônio, nosso filmmaker, videomaker. Ele não tá aparecendo, mas ele tá falando ali. Então, nosso parceiro aqui é a Padaria Fama. Tem os nossos produtos, as nossas empresas aqui dentro. Desenvolve Coworking, nosso espaço de trabalho compartilhado. Uptrade Investimento, a Padaria Fama. Desenvolve Treinamentos, que a gente vai falar sobre treinamentos hoje também aqui. A Isabela, né? Borim Sestari, com a consultoria dela. E também a agência Desenvolve, uma agência de performance digital que nós temos aqui no Coworking. Beleza? Bom, Isa. Vamos lá. Professora, mãe, né, esposa, que mais que a gente tem aí? Você também trabalha lá com o Alex, né? Parceira junto com o Alex, né? Tá junto lá no açougue. Isso. Legal. Conta um pouco mais aí da Isabela pra gente. Agora, pra gente dar as boas-vindas aí pro pessoal, o pessoal te conhecer um pouco mais. Então, minha formação como o profissional começou como engenheira de alimentos, né? Da engenharia veio a oportunidade de um mestrado. Então, também tenho o mestrado em desenvolvimento de novos produtos, o que me proporcionou iniciar uma carreira acadêmica. Então, fiquei aí quase 10 anos com a carreira acadêmica, o que me deu uma experiência, um conhecimento, né? E dentro dessa experiência, aqui em Fernandópolis, algumas empresas começavam a procurar, sabendo que aqui tinha um curso de engenharia de alimentos, começavam a procurar a instituição para algum treinamento, algum curso, para uma ajuda, um apoio, né? E aí dentro disso eu fui vendo, né, um nicho. A gente foi estudando, até com os alunos, com a ajuda dos alunos, a gente ia até os locais, dava um treinamento, e aí eu fui vendo, poxa, é um nicho legal, Sim. Bacana, que as empresas precisam. E aí foi tudo se encaminhando muito naturalmente para a consultoria de alimentos. Nesse meio tempo eu fiz uma pós em gestão em gastronomia, o que me deu uma base para essa questão da gestão, né, já que a área de alimentos, a parte técnica eu já tinha. E aí começamos, então, há mais de 10 anos, com a consultoria. Basicamente, eu iniciei... Já tem 10 anos já de consultoria? Já. Então, assim, basicamente, eu iniciei como? Porque, assim, há 10 anos atrás, se você falasse... você está precisando de um consultor? Ele ia te olhar torto e ia falar, é muito caro e não vai valer a pena para minha empresa, né? Hoje, os empresários têm uma visão já diferente, né? Eles entendem a importância, o quanto vai melhorar a eficiência da sua empresa, e dentre outros pontos que a gente vai até comentar aqui. Então, eu comecei muito com a parte burocrática. A pessoa precisava de uma documentação da vigilância sanitária, eu ia lá e fazia manual de boas práticas, que são documentos exigidos pela vigilância. Essa vigilância, a própria vigilância, ela foi aumentando a sua parte burocrática na questão de exigências. Então, o que facilitou o trabalho também de consultoria. Quanto mais você aumenta a exigência, melhor para os consumidores. Sim. Porém, as empresas às vezes encontravam alguma dificuldade. Então, eu ajudava. E dentre essa parte burocrática, eu conversava muito com os empresários. Falava quais as suas dificuldades, o que você precisa. E dentro disso, eu fui montando um contexto da consultoria,
aprendendo o que eu preciso ter para dar de suporte para esse cliente. E aí estamos até hoje, né? Legal. Então hoje eu trabalho desde restaurantes, casa de carne, padarias, até grandes indústrias, né? Com trabalhos específicos, diferenciados para cada setor. Sim. Se você não sabe, a minha primeira formação é engenharia de alimentos. Então a Isabela foi minha professora na faculdade. Deu aula de qualidade e o que mais? Teve bastante. Controle de qualidade, Controle de embalagens, qualidade, verdade, embalagens. carnes. E vou contar um segredo aqui pra você. Vou contar um segredo aqui. Eu me formei e também fui professor lá na ETEC. E a primeira disciplina que eu fui dar aula foi a que eu passei no concurso, né? Na ETEC foi Sistema da Garantia da Qualidade. O que eu fiz? Todo o meu material era seu. Todo o meu material era seu. Eu colocava lá, mudei, fiz algumas mudanças. Bom sinal, né? Mas eu usava tudo. Então, o seu material foi replicado, tá? Pra muita gente aí. Né? Várias turmas que eu dei aula durante 6 anos lá na ETEC. Que legal. E eu lembro, quando você deu... Falando um pouco da consultoria antes, né? Como você falou aí, 10 anos que você faz consultoria. Naquela época, eu vi a necessidade também. E naquela época eu fui fazer um MBA em gestão empresarial e consultoria. Então eu também fiz essa formação lá atrás, em 2010, 2011, na época ainda tinha empresa de alimentos lá também, e dava aula já. Certo. Então também sempre tive esse foco, né, em ajudar, em querer fazer as coisas acontecerem dentro da empresa, ajudar os empresários e tudo mais. Sempre tive esse objetivo também, né, desde lá de trás. Essa foi aí o que eu lembrei aqui da consultoria, né? E também lembro como fui dar aula em garantia da qualidade, né? Que é onde a gente já começa a entrar no assunto nosso aqui. Eu lembro que qualidade caia na prova, hein? Caia na prova. Qualidade entender e satisfazer as necessidades do cliente, certo? Isso lá em 2008, 2008 eu formei, 2006 que a gente teve aula ali, né? Então, entender e satisfazer as necessidades do cliente. Eu lembro que tinha assim escrito teu lá, assim, ó, entre aspas, certinho lá. Copiei, né? Lógico, usei muito com os alunos. Eu quero saber se hoje ainda continua sendo isso, qualidade. Eu vi que o mercado mudou muito, né, Isabela? Muito. Todos os mercados mudaram. Como hoje, que é qualidade hoje em alimentos? Hoje, mudou porque o nosso cliente mudou, né? Então, assim, hoje ele vê o mundo pela internet. Então, todas as inovações, todos os produtos, hoje o grau de exigência é muito mais alto por parte do consumidor, né? São visões diferentes. Então, às vezes, você acha que você está desenvolvendo um produto que vai agregar, que vai satisfazer, e às vezes não vai dar certo. Então, assim, hoje existe uma necessidade de você criar nichos específicos para esse consumidor. Por quê? Justamente porque ele mudou, né? Então, tem aquela... mudou pelo grau de exigência, pelo grau de informação. Então, para ele hoje, o que era um pão de queijo antes? Eu sei que vai polvilho e queijo. Hoje eu tenho pão de queijo com fibras, eu tenho pão de queijo low carb, eu tenho pão de queijo fit, né? Então eu tenho uma variedade do mesmo produto muito grande. Então com isso, ele também aumentou esse grau de exigência. Por exemplo, eu trabalho com rotulagem, eu faço também o processo de rotulagem, né? Lá, esse ano nós vamos ter uma mudança muito grande na questão de rotulagem. Por quê? Pela mudança do meu consumidor. Então, hoje, a partir de outubro, entra uma nova legislação e ele vai saber se esse alimento ele tem alto grau de gordura, se ele tem alto grau de sódio ali. Então, vai estar tudo disposto muito nitidamente, porque ele exige, né? Então, hoje, o meu consumidor ele tem alergias alimentares, ele tem restrições, ele tem mais doenças, né? Que hoje, na verdade, ele sabe mais o que ele tem, porque hoje ele está buscando, justamente por esse conhecimento, né? Então, o termo qualidade, ele é muito amplo e específico para cada nicho. Sim. Por isso que a gente fala que a gente tem que conhecer realmente o nosso persona, o nosso avatar, o nosso cliente ideal, o nosso público-alvo, né? Exato. E não muda isso, não é? Esses tipos de palavras, né? Essas nomenclaturas. Público-alvo, cliente ideal, avatar, enfim, persona. Isso aí não é ligado só ao marketing digital, não é ligado só para quem está na internet, para quem está... Não.
né? Isso é ligado para todo tipo de mercado. Sim, né? sim. Hoje nós estamos falando aqui do mercado de alimentos. Semana passada nós falamos sobre o mercado de calçados, né? Mercado de franquia e tudo mais. Na próxima semana a gente vai ter uma convidada que nós vamos falar de roupas, de moda. Então, assim, tá ligado a tudo. Tudo. Então, o cara da padaria, ele tem que ter o público ideal dele, o persona, o avatar dele. Sim. O cara da loja de roupa, o cara da ótica, que é o público que eu converso muito hoje, ele tem que ter o público ideal dele. E é uma dificuldade do empresário, né, de se encontrar nesse meio mesmo, nesse nicho dele. É uma dificuldade, é uma das coisas que eu ajudo justamente por isso, porque às vezes ele quer atingir todo mundo porque ele quer vender muito, ele pensa em vendas. Todo mundo esse é o problema, né? Quem quer todo mundo acaba não tendo o cliente ideal, né? Não que ele acaba não tendo ninguém, mas ele acaba não tendo o cliente ideal. Com certeza. Então, assim, não adianta você... É por isso que hoje é fundamental você conhecer o seu negócio, o que você consegue produzir, para quem você vai atingir, né, o público que você vai atingir, justamente para você garantir essa qualidade que esse seu cliente espera. Né? Escutar o seu cliente, saber o que ele quer, estar totalmente interagido com outras empresas, com seus concorrentes, saber quem são, o que eles fazem e captar tudo isso para você... Planejamento, né, Isa? Planejamento. Aquelas ferramentas básicas que a gente tem lá na faculdade atrás, ou também qualquer curso do Sebrae, qualquer curso que você vai fazer hoje, aí você tem. Conhecer a concorrência, ou uma matriz SWOT, por exemplo, né? Quais são suas forças, né? Quais são suas dificuldades, né? Suas fraquezas. Então, assim, a gente tem que conhecer isso aí, né? Sim. E você aplica esse tipo de metodologia, você aplica isso aí. Você fala a escolha a escolha. A escolha, por exemplo. Sim. Nós temos um cliente que é cliente seu também, né? Padaria Fama, até que tá aqui, né? Nosso cliente também é cliente seu. Eles querem, vamos supor que eles querem fazer um tipo de prato, um tipo de produto. Isabela, eles falaram aqui pra gente na reunião, nessa sala aqui. Vou falar com a Isabela agora. Fabrício já pegou, um abraço Fabrício e Sandra, obrigado pelo café. Eles pegaram e já na hora, ó. Isabela, vamos marcar uma reunião. Porque não faz nada sem a consultoria. Eu fiz um trabalho com eles há uns 3 anos atrás, né? Quando eu entrei lá, justamente era esse formato. Eles uma padaria, e uma padaria você tem em mente o quê? Eu vou agradar todo mundo, né? Eu vou agradar todo mundo. Quem que não gosta de um pão francês? Quem que não toma um cafezinho, né? Mas hoje existe 10 tipos de qualidade de café no mínimo. 10, 20, 30, muitas. Hoje existe vários fornecedores de pão de queijo, né? Então, assim, mas quem que eu quero para mim? Então, eles tinham um cardápio extenso, que era difícil o trabalho. Então, por exemplo, a gente pegou lá, fez um rastreamento dos produtos. Tinha produto que vendia um prato específico lá, ele vendia um prato a cada 3 meses. Aí, toda vez que ia fazer esse prato, era um transtorno para o funcionário, porque ele nem lembrava mais como fazia. Né? Tem que buscar o POP, e se tiver um POP, né? Não, ele não tinha uma ficha técnica do produto. Então, assim, aí primeiro a gente vai... você sentando no local, basicamente você já tem uma noção de quem que é ali. E no dia a dia, como as meninas, o próprio colaborador, ele já sabe qual que é o público que está entrando também. Só que uma dificuldade do proprietário, ele não conversa com o seu funcionário em relação ao seu cliente, né? Ele está pensando muitas vezes em mandar, você tem que fazer isso, mas e meu cliente? Então, assim, por exemplo, todas as reclamações chegavam no colaborador, porém ele não transpassava. Ficava no colaborador. E aí, olha a informação preciosa. Então, em 2 dias que eu conversei com os colaboradores, eu sabia tudo da padaria. Todos os defeitos. Isso aconteceu comigo ontem. Um cliente nosso, né, e mentorado também, a gente tem um grupo, né, com a empresa dele, com os funcionários, é ótica, né? É ótica, tá? E aí teve uma dificuldade ali e tal, e aí eu perguntei, falei, mas como é que é os oftalma aí? Vocês têm parceria? Vocês têm algum próximo? Sabe o telefone, agendar e tal? As meninas colocou no grupo lá, né? Que tem e tal, e que tinha demanda para agendamento, tá? Aí ele veio no meu particular, falou assim, Breno, eu não sabia disso. Falei, cara, você tá vendo a demanda que você tá perdendo, né? O público que você tá perdendo aí por não conversar com a sua equipe. Eu fiquei sabendo no grupo agora, entendeu? Então, é isso que você está falando. Muitas vezes, o dono, né, do negócio, o empreendedor, né, no caso, o empresário ou o patrão, né, vamos dizer assim. O patrão, ele quer o quê? Mandar,
dar ordem, apontar o dedo, faz isso, faz aquilo, criticar, falar que tá tudo ruim. Ele quer ver tudo muito bonito e bem feito. Isso, reclamar que tá pagando conta, vai reclamar que tá pagando imposto, reclamar que funcionário não sei o quê, mas não lembra de conversar, de perguntar, de querer, porque quem que é o filtro das informações do cliente para a gestão do negócio? É o funcionário ali, o atendente, é quem faz o atendimento. E ele tem que ter essa confiança com o gestor do negócio, com o dono, com o patrão, no sentido de, porque assim, muitas vezes vai vir uma reclamação. Sim. E quem fez o produto? O colaborador. Então, muitas vezes ele tem receio de passar isso pro chefe dele. Por quê? Porque, né? Mas por que você tá fazendo errado? Só que o chefe, né, o patrão, ele tem por obrigação dar um respaldo para esse funcionário. Porque se ele tá errando, é porque ele não foi treinado. Ele não foi motivado. Não teve recurso, né? Não teve recurso disponível para isso. Então, como que você vai cobrar alguma coisa que você não deu recurso pro seu colaborador, né? A galera acha que tá todo mundo pronto, né? Isso. Eu vou contratar um funcionário aqui, ele mandou o currículo, vi lá, ele tá pronto. Não existe isso. Não existe. Né? Cada dia mais as pessoas estão entendendo isso. Não e assim, a deficiência do colaborador é a deficiência do patrão. Entendeu? Sim. Você entende muito sobre o seu negócio, por que ele não tá dando certo? Porque hoje a desculpa que eu mais escuto é essa. Isabela, não existe mão de obra. Não existe na área de alimentos. Quem eu coloco não quer trabalhar. A pessoa já faz... Porque assim, você vai contratar um funcionário. Normalmente o patrão não sabe contratar o funcionário. Porque o funcionário chega, ele faz tanta pergunta, que o próprio chefe não sabe mais o que perguntar para ele, porque ele já perguntou, ele já quer saber que horas que eu vou sair, como funciona a hora extra, eu tenho direito à comida aqui ou não. Então ele já faz tantas exigências, e como realmente não é fácil, não está fácil. Só que dentro disso, o próprio chefe ele aceita. Ele aceita muitas coisas para ter o funcionário. Para ter o funcionário, para ter alguém. É a chamada liderança zero, assim, sabe? Ele já não tem liderança na mesa de entrevista com o funcionário. Ele já entra falando, aqui eu vou fazer o que eu quiser. Entendeu? Nossa, acontece muito isso. Muito isso. E é aí onde Por que isso? Então assim, a gente vem, lógico, é por uma questão de demanda mesmo, né? Sim. Então assim, tem muita gente no mercado, mas muita gente despreparada no mercado. Muito. Aí o empreendedor, ele fica de mão atada, ele acaba aceitando uma situação dessa. Sim. O que você orientaria? Primeiro ponto, assim, o que você orientaria para um empresário que está nessa situação? Então, um empresário, olha só, presta atenção. Para quem está ouvindo esse podcast aqui, que está assistindo aqui, tem muita coisa importante que já foi falada aqui, né? Para quem é aqui da cidade, ou da região, ou do Brasil aí, que tenha um estabelecimento na área de alimentos. E talvez também não. Então, se você conhece alguém, né, manda para aquela pessoa que tem um bar, que tem um restaurante, que tem uma lanchonete, tem uma padaria, Exato. Tem qualquer coisa. Manda para ele que tem muita coisa importante aqui. Ô Isa, conta pra gente então, assim, como que o cara faz? O que ele tem que fazer? Né? Qual que é a sua orientação como consultora? Primeiro, tudo começa com a parte da gestão da empresa, né? Ele tem que saber como ele vai fazer essa entrevista vai começar com a entrevista, né? Com o colaborador. Fora as normas, as regras internas da empresa, né? Então, assim... Tem que fazer uma integração, né? Ele tem que fazer uma integração de vários fatores. Mas, assim, inicialmente, é a questão da entrevista mesmo, com esse funcionário, visualizar o currículo, mas fazer uma entrevista e ter um bate-papo mesmo, e entender o que é aquela pessoa, o que ela faz, se ela tem... não é as perguntas básicas, porque sim, a gente precisa saber se ele tem problema com horários, né? Se ele tem... Mas primeiro entender a rotina, explicar para esse colaborador como é a rotina do estabelecimento e impor as regras, né? Então, a partir do momento que ele foi contratado, ele tem que saber as regras. Mas fora isso, que é uma coisa gestão mesmo da empresa, ele tem que... ele não tem que pensar só em motivação, eu tenho que manter meu funcionário motivado, eu vou dar um prêmio, porque muitas vezes é isso que acontece. E muitas vezes eles ficam loucos, desesperados, porque ele fala, meu funcionário não dá valor nisso, né? Mas eu acho que o comprometimento do funcionário, do colaborador com a empresa, ela se deve através de treinamento, de reuniões pelo menos quinzenais, de bate-papo, de conversa, de integração de equipe, de treinamento prático. É isso que vai garantir uma boa rotina, um bom entusiasmo dele trabalhar ali. O negócio que eu faço nas minhas mentorias é o que, Isa?
talvez não, muitas vezes acontece, o funcionário ele não está alinhado com missão, visão e valores, interesses, sonhos, desejos do dono da empresa. Né? Então, às vezes, falta um alinhamento desse tipo, né? É esse alinhamento aí. E esse alinhamento, como que o empresário pode fazer? Definir realmente o que ele quer. Fazer um planejamento do que ele quer. Colocar numa cartilha, que não é difícil isso, eu já fiz na ótica quando eu trabalhava, é o quê? Todo funcionário que entrava, ele aprendia, ele olhava para a cartilha, respondia lá o questionário, olhava para a cartilha e entendia. Passava pelas lojas, conhecia todos os setores da loja, era a integração. E é o que realmente tem que ter. Eu trabalhei em empresa grande, você também, né? Então, assim, a gente conhece né, como que é o negócio. Então, assim, é o quê? Cria uma cartilha. Cria um modelo de negócio seu, né? E passe isso para a pessoa. Não é segredo, cara. Tem muita gente que tem medo de apresentar. O cara vai sair daqui e vai abrir uma padaria. Não, meu, tem que ter peito pra fazer um negócio desse. Não é qualquer um que faz. Se você demonstrar que o negócio é bagunçado, ele acha mais fácil. Muito mais. Agora, se você mostrar que o negócio é profissional, ter uma padaria, então a gente tá falando padaria, mas pode ser qualquer tipo de negócio, né? Ter esse negócio de alimentos, não é simples. Você vai lá no escritório, abre a empresa, aluga um lugar tal, e já começa a colocar um forno no negócio. Não, você tem que ter. Então, tem que mostrar profissionalismo. Aí o cara fala assim, opa, não é qualquer um que pisa nesse campo aí. Né? Então, assim, eu vejo que os caras estão preocupados muito. Boas práticas. Vai lá, pega uma cartilhinha feita lá de não sei quantos anos do Sebrae lá. Copiada da internet. Copiada da internet, entrega pro funcionário. Estuda isso aí, tá? Tem que usar touquinha, cortar a unha, não pode usar adorno e tal. É isso aí. Acha que pronto, tá treinado, tá capacitado. E não é isso, né, meu? Porque a parte mais fácil é essa, né? A parte mais difícil é o relacionamento entre os próprios funcionários, a parte de confiança, como você vai adquirindo essa confiança aos poucos. Então, assim, um bom contrato com o funcionário, uma boa, repassar mesmo essas normas, essas regras da empresa, que a partir daí ela tem uma base. Bom, aqui eu sei o que porque eu sempre digo assim, quando eu vou muitas vezes eu vou dar um treinamento, eu falo, gente, eu vim aqui só fazer, assim, é simples. Eu vou falar o que vocês não devem fazer, um exemplo, na área de higiene. É só vocês não fazerem isso aqui que tá, tudo ok, né? E eles dão até risada, porque muita coisa é da rotina deles, é do dia a dia deles. Então, assim, em casa eu posso usar uma aliança para mexer numa massa de pão, mas lá eu não posso. Então, assim, o que eu não posso fazer e aqui vocês não vão fazer. O restante, ok, né? Então, assim, tudo em alimento, primeiro que existe uma responsabilidade muito grande. Você está servindo seus clientes, existe um risco de contaminação, existe um risco de 20 anos do seu trabalho e por água abaixo por uma pessoa que às vezes passou mal e foi lá na internet e falou. Entendeu? Então hoje a gente está muito disposto. Para uma empresa grande, como já aconteceu com Nestlé, teve a Todinho, que teve uma época que teve uma contaminação grave, a Nestlé, vidro dentro de papinha de nenê, né? Assim, para ela sair dessa posição depois é muito mais fácil do que uma pequena empresa. Imagina em Fernandópolis uma pequena empresa que uma pessoa passa mal ou algumas pessoas passam mal e aí ela lança isso na internet. Aí o Iago Sincero, né, nosso repórter policial, vai lá e mostra, realmente, ele tá certo, mostrando as coisas, tá certo. Muita gente não sabe. E ele tem uma audiência violenta, então hoje você vê, ele falou, muita gente já vê. Então você vê. Acima de 3 pessoas, assim, pode ser considerado surto. Então a pessoa vai chegar lá na Santa Casa, no hospital, e falar que tá passando mal, e ele vai, pelos sintomas, pode ser constatado uma intoxicação alimentar. E eles, por obrigação, têm que perguntar onde você comeu. Qual foi o dia, onde que ele comeu durante o dia. Isso, passar para a vigilância e a vigilância até o local, entendeu? Sim. Então, a responsabilidade, se ele for uma pessoa que entendeu que aquele dia não deu certo para a empresa, alguma coisa, e não fala nada, mas ele pode ir lá e detonar, né, a empresa e isso te causar um prejuízo enorme, né? Bom, eu coloquei aqui também, a gente falou bastante aqui já, mas assim, sobre alguns casos, alguns cases seu, né? Você falou, a gente tá falando da padaria, até que é uma cliente nossa, mas tem casos de indústria. Eu já acompanho seu trabalho há bom tempo, né? Sempre acompanhei, e eu vejo assim, uma empresa aqui na cidade que quer fazer queijo, por exemplo, e quer vender pro Brasil inteiro.
Certo. E tem suas etapas a ser feito, né? Como que é? Você ajudou, não ajudou o pessoal aí? A Queijaria Jeito de Mato, aqui em Fernandópolis. E hoje estou com outras empresas, inclusive do ramo, justamente por, né, ter a experiência aí na área. Mas é o que? No caso da queijaria, foi uma coisa... O que aconteceu? Na época eles foram denunciados, receberam uma multa, né? E fizeram um ato até de ilegalidade, levaram os produtos dele. Não, porque quando você pega... Quando uma empresa é denunciada que ela está ilegal, né, sem a documentação, eles simplesmente pegaram o queijo dele, levaram, não inutilizaram o produto na frente dele. Então, teve algumas situações. A gente viu a história na internet, minha irmã, a Marcela, que é engenheira de alimentos também, e falou: Isa, você está em Fernandópolis? Ajuda o Diego, que eu acho que ele está precisando de uma força. E aí fui ver o caso dele, ele tinha já a estrutura da queijaria, só que ele não tinha documentação, né? E aí, na época, ele estava abrindo aqui em Fernandópolis o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, porque, assim, produtos de origem animal exigem um registro, certo? Que é diferente das outras áreas. Então, a origem animal é sempre um pouco mais complexo o trabalho. E aí, exigiu mudança de estrutura, documentação. Então, nós fizemos todo o passo a passo com ele, documental, né? Então, ele precisava de uma responsável técnica, quem ia assinar essa documentação, quem ia fazer. Então, foi tudo documentado, como ele produziu o queijo, quais os ingredientes que ele usa, a parte de rotulagem. Isso demorou em torno de 9 meses. Até que a gente começou a produção, fez análise, deu tudo certo a análise? Vamos para venda, né? E aí entra num outro setor de venda, de abertura de clientes. E aí... Até então, ele pode vender aqui na cidade. Hoje, o Diego naquela época. Hoje sim. Mas sim. Naquela época, ele pode vender de uma forma na feira? Ele pode vender na rua? Ele poderia. É que a partir do momento... Que é artesanal, no caso, né? Ele foi o primeiro SIM de Fernandópolis. Nossa, o primeiro? O primeiro. Isso. Ele foi o primeiro SIM. Então, o que acontece? Depois foi o pessoal da Pururuca, até que teve também, o Arthur, o pessoal aqui de Fernandópolis. Então, aí ele estava legalizado e ele poderia vender em qualquer local, dentro do município. O que isso gerou? Um transtorno para quem não tinha. Então, por exemplo, você vai na feira, tem um monte de gente vendendo queijo sem rotulagem, sem fiscalização, sem nada. Só que a feira, por ser um local popular, já histórico da cidade e tal, você não consegue, é difícil você retirar. E ficava uma concorrência, inclusive, desleal para ele, né? Sim. Pagando imposto, com empresa aberta, responsável técnico, equipe para trabalhar, enquanto os outros estavam vendendo ilegalmente na rua. E entra alguma questão artesanal? Se é artesanal, pode ser feito... Sim, pode ser comercializado ele tem dessa uma forma. Produção diária que ele pode trabalhar de leite, que ele tem que estar dentro de acordo com a legislação. Então, para cada tipo de produto no caso de leite, ele poderia, por exemplo, ter 2 mil litros de leite dia. Então, ele tem uma produção mais restrita. Certo. Então, ele poderia trabalhar com um pasteurizador diferente, não precisa ser o trocador de calor à placa, que é um exigido dentro do laticínio. Pode ser banho, pode imersão, ser isso, é um tanque encamisado. Então, assim, é uma produção artesanal que diferencia muito dos outros produtos, em termos de sabor, de qualidade final mesmo, maciez, umidade do produto. Então, ele preferiu se manter dentro do artesanal, com as características, para não precisar colocar nenhum tipo de conservante, né? E assim ele se mantém até hoje, do que você montar uma grande queijaria e se igualar ao restante, né? Que não é o objetivo dele. O modelo de negócio dele foi Sim. ter uma produção artesanal, definida como artesanal. Exato. Ainda, só que numa escala maior. Um pouco próximo maior. Já aí de uma grande indústria, mas ele ficou ali dentro. Então, em vez de produzir 300 peças por dia, talvez ele vai produzir 100, um exemplo. Não que seja isso, mas ele vai produzir 100, só que em mais vezes, assim, né? Então, às vezes, um laticínio, ele fala, hoje eu vou produzir todo o queijo Minas da semana. Amanhã eu vou produzir só queijo prato. Ele tinha que replicar isso mais vezes, porque ele não podia ter uma produção, nem os equipamentos dele aguentaria, né?
Só que isso garante uma qualidade diferenciada para ele. Ele participa de concursos, ele ganha todos os concursos que ele participa. Então, aí isso é importante saber que não é só... A gente entra num próximo passo que a gente vai falar de algumas características aqui dos empreendedores, né? Mas é importante isso aí, esse assunto, porque a pessoa acha assim, eu cozinho bem, eu faço alguma coisa bem feita, eu sei fazer isso. E vou fazer. Só que não é assim, vou fazer e já vou vender. Eu faço massa bem feita. Eu sei fazer massinha de macarrão bem feita. Vou fazer e sair vendendo. Até um ponto a pessoa consegue ir pros amigos e tal. Sim. Mas a partir do momento que você começa a comercializar isso em um pouco maior escala, ou para pessoas que você não conhece tanto, né, tudo mais, vai ampliando isso aí, vai tendo esse certo tipo de... Ele tem que começar a se adaptar, né? Sim. É porque, eu diria que 90% ou mais até, se você perguntar para todo mundo que tem um estabelecimento na área de alimentos, você vai perguntar assim, como que você começou? Eu cozinhava em casa. O Diego mesmo foi assim da queijaria. Eu fazia queijo em casa e todo mundo pedia para mim. Eu queria comprar meu produto, né? Tem aquela vizinha que vende geleia e todo mundo fala assim. Aí ela distribui para a vizinhança, né? Logo, a hora que você vê, você já tá vendendo. Por quê? Porque o pessoal gosta do seu produto. Isso. Então, todo mundo que começa é pela paixão em cozinhar. Ele não entende nada de gestão, mas ele sabe cozinhar. E aí que entra o problema. Por quê? Porque eu vou abrir, o negócio vai crescendo, e aí você pode perguntar para todo mundo, assim, brigadeiro, quem começou com brigadeiro aqui em Fernando, com doces, né? O Roberto que foi o aluno lá da faculdade também, e começou fazendo bolo em casa. Hoje ele tá com uma empresa, hoje ele tá com 2, né? Assim, fora o que ele faz para casamento e tudo mais. Então, assim, aí ele gostava, ele aprendeu. O fato dele, ele ainda tem um diferencial que ele fez a faculdade, ele fez estágio na época e tal. Ele já começou dentro de um padrão. Já, mas mesmo assim na área técnica, na área de produção, não na área de gestão. E aí o negócio pega a hora que você começa a pôr isso, abrir um estabelecimento, aí você abrir um CNPJ, aí que o problema começa. Por quê? A maior dificuldade de todo empresário hoje na área de alimentos é calcular o preço de venda. Esse é o ponto mais difícil. Então, o que eles fazem normalmente? Bom, olha um cardápio do concorrente, mas normalmente assim, essa água aqui me custou R$5 para comprar. Aí eu vou vender por 10. Eu dobro o valor e acho que eu tô rachando. Aí vem aquele 100%. Negócio 100% de lucro. Não existe. E essa margem não existe em alimentos. Pelo menos nenhuma. 7% a 35% no máximo. Quem tá ganhando 35% hoje tá ganhando muito. Entendeu? Por quê? Porque existe um cálculo. Uma produção bem redondinha, tá com isso. Se você estiver abaixo de 7, pode fechar teu negócio. Entendeu? Assim, acima. Então, assim, o que acontece com ele normalmente? Esses empresários que fazem desse formato. Ele olha o cliente, aí ele ainda baixa 50 centavos no real, porque ele quer estar um pouquinho mais barato. Porque ele tá preocupado sempre. Quer ser mais competitivo, né? Quer ser mais competitivo. Eu tô começando agora, vou vender mais barato. Aí ou ele tá empatando, ou ele tá perdendo, porque ele tá vendendo abaixo do custo. Aí, assim, quanto mais ele vende, mais dinheiro ele tá perdendo. Mas, assim, muito dinheiro. Porque nesse momento ele tá pensando em quantidade, né? Ele até esqueceu da qualidade. Aí ele vê, gente, mas eu trabalho igual louco e não vejo dinheiro no final do mês, né? Aí o que ele faz? Não, tem alguma coisa errada. Começa a comprar ingrediente de qualidade inferior, aí ele acaba com o negócio assim dele de vez. Ajustar o produto, né? Aí ele fala, não, se eu usava um leite tal, agora eu vou comprar um mais barato. Aí se eu usava um requeijão tal, eu vou comprar um mais barato, que vai me dar mais ou menos a mesma coisa. Só que o cliente é o primeiro, né, que vai perceber e vai falar, mudou tudo, não tá a mesma coisa. O sabor não é mais o mesmo. Isso. A embalagem já não é mais a mesma. Fatalmente, se eu falar assim para todo mundo hoje que tá escutando a gente, falar assim, aí na sua cidade, tem algum comércio que ganhava muito dinheiro? Falava assim, gente, olha, 10 anos atrás esse cara fazia tanto sucesso e hoje ele tá sem nada. Ele não foi se atualizando, o preço de venda dele sempre teve que ser abaixo dos outros, ele sempre trabalhou muito para ganhar pouco, e aí teve uma fase que parecia que ele ganhava muito, porque ele vendia quantidade, então ele pagava as contas e embolava. Aí passou
15 anos, talvez, ele tá sem nada. Com equipamentos velhos, com funcionário totalmente desmotivado. O prédio tá todo danado, sem reforma, sem nada, e ele tá lá, né? E aí, às vezes, o que acontece? Aqui em Farlopes já aconteceu algumas coisas assim. Vem um de fora, investe, fala assim, putz, isso aqui tem nome. Vem franquia que vem toda dentro de um modelo de negócio já bem organizadinho, já visando lucratividade, bom atendimento, né? Essas franquias estão ganhando espaço, a gente sabe, aqui na cidade mesmo, quantas já não abriram? Sim, sim. Então, assim, hoje, o proprietário que não adequar, que não estiver totalmente atualizado, e essa atualização, eu falo assim, gente, não é a cada 1 ano, é a cada 6 meses, no máximo. 3 meses, a cada 3 meses você vai parar e olhar teu cardápio, entendeu? Sim. Brasil, a gente tem inverno, verão, outono, que vai mudando, e tem tudo de ser mudado. Acho que é o momento mesmo do empresário, ele fala assim, pô, quanto tempo faz que eu não faço um treinamento para minha equipe? Quanto tempo faz que eu não me atualizo? Eu não faço um treinamento, eu não faço uma mentoria, eu não contrato, eu não assisto um vídeo, eu não assisto uma aula, eu não leio um livro. Quanto tempo faz que a pessoa... E aí depois ela quer ter resultado, né? Exato. Então acho que o aumento de resultado tem que vir com a busca pelo crescimento da pessoa também, né? E da equipe dela. Pô, eu quero ter bons funcionários. Não faz um treinamento de liderança. Eu quero ter... Não faz um treinamento de boas práticas. Eu quero ter... Não vai atrás de um arquiteto para fazer uma reforma. Exato. Eu quero ter o melhor produto da cidade. Não vai atrás de uma consultoria para analisar e ver a viabilidade de implantar isso aí. E você falou uma coisa sobre o arquiteto que me lembrou um outro detalhe, né? Hoje, por exemplo, eu não consigo mais trabalhar só com eu, consultora, chegar na empresa e falar assim, tá, teu problema aqui é o cardápio? A maioria das vezes é a gestão do negócio, mas teu problema é o cardápio? Vamos mudar só o cardápio. A Sandra, lá da Padaria Fama, vai te falar a nossa última reunião como que foi. Eu dei uma ideia pra ela de um cardápio, porque eu fui num lugar, achei legal, ela falou que ia passar e... Sim, aí eu passei o cardápio, mas junto comigo, no final da reunião, nós já detectamos que nós não precisávamos de uma arquiteta, entendeu? Olha só. Por quê? Porque quando eu mudo o cardápio, e hoje todo mundo sabe, pela loucura que tá a internet, hoje não é só mais vender um pão de queijo, vender um produto, é criar uma experiência para o seu cliente, desde que ele pisa dentro do seu estabelecimento. Se você não faz isso, daqui a alguns meses tem alguém fazendo no seu lugar, e aí sim. Então, assim, quando a gente mudou o cardápio, automaticamente a experiência mudou toda. Você vê que quando você muda um cardápio, você tem que mudar a harmonia do ambiente. Tudo. Para deixar uma parada mais humanizada, para proporcionar uma experiência então, assim, diferente do cliente. Ela vai investir em louças, ela vai mudar o espaço, certo? Um pouco do espaço, ela vai ter que mudar. A padaria ela já é linda, né? Já é linda e ela tem, assim, é o que eu sempre falo para eles. Já tá tudo muito bom. Eu falo pra ele, você tem todos os ambientes perfeitos aqui pra fazer tudo aqui dentro. Mas a gente, com a consultoria, a gente sempre vai melhorar. Sim, entendeu? com certeza. E assim, é o que eu falo. Muito. Então, assim, essa inovação, ela sempre tá trazendo, né? Mas ela vai ter lá. É o que eu falo, não deixe de fazer o seu básico muito bem feito. Eu quero um pão na chapa perfeito, se eu sentar aqui. Sim. Porque se eu sentar nesse lugar que a Padaria Fama e não tiver um pão na chapa bom, não compro nada. Não, tipo assim, entendeu? Então, já começa aí, o básico muito bem feito. Esse momento você acha que, tipo... você falou o básico muito bem feito, assim, a qualidade, ela é, assim... Você nem se preocupa com o produto, né, Isabela? Nesse momento, né? Vou me preocupar com o pão na chapa, vou me preocupar com a temperatura. Não, isso aí já tem que estar ali. Já tem que estar ali. Porque assim, você já tá pensando em um outro level, né? Sim. Você não tá, porque tem gente que tá naquele level de produzir, acertar a temperatura, acertar a qualidade, né? Processo. Então tem aquela galera que quer acertar o processo, acertar a embalagem, acertar tal. Agora,
tem gente que já tá num novo level, que Sim, o produto sim. não é mais o problema. Não. Isso aí já é o básico, né? Aham. É óbvio que o pão na chapa vai ser bom. É Sim. óbvio que o café é bom. É Aham. óbvio que o sonho é bom. Nem Agora vem uma nova situação. Nem sempre eu entro num local que está assim. Muitas vezes eu Claro, chego, a claro. pessoa me chama para inovações e tal, mas aí a hora que eu entro eu falo, gente, mas nem o que tá aqui tá legal. Então, assim, como Vamos que eu arrumar vou a casa. elevar o nível da equipe? Porque, assim, o que acontece? Se você perguntar para um dono de comida japonesa hoje, um dono do restaurante de comida japonesa, a maioria dos funcionários dele, a hora que entrou lá, nunca nem tinha comido a comida. Entendeu? Não sabia nem o que era um sashimi. Com certeza. Então, já começa por aí. O nível, né, o grau dos funcionários, hoje tem muitas cozinheiras que são analfabetas. Então, assim, esse grau, como que você vai fazer a pessoa vender um brioche com ovo, um avotoast, sendo que ela não sabe nem o que é isso? Nunca ouvi falar em brioche, né? Então, por exemplo, dou um exemplo aqui, uma das consultorias recentes que foi aqui em Fernandópolis, a cafeteria Sato, né? O Sato já tem um know-how, eles são já expert no que eles fazem, e aí eles decidiram investir em uma cafeteria lá dentro. Sensacional. E aí a gente... Tudo a ver. E aí a gente colocou produtos diferenciados, porém os funcionários também, a hora que foi também não tinha. Um outro exemplo, Sabores do Mercadão, que no ramo de panificação. Isso. Então, assim, e são clientes diferentes, porque não é o mesmo cliente dos Sabores do Mercadão, o que vai lá na padaria, lá no centro. É outro. São nichos, entendeu? Então, necessariamente, o que vai... quando ele já vê, porque assim, eu acho que vocês devem fazer isso também, mas eu já olho o cardápio antes de eu ir no local. Essa é a importância do marketing digital. O que tem lá, né? Exato, eu não faço isso só com alimento, eu faço com roupas, eu faço com qualquer local que eu vim aqui. Se eu venho no coworking, antes eu sei o que tem aqui. O que tem lá pra como eu que é a saber. sua estrutura, como que é, será? Para que eu realmente vá e vá já sabendo e se vale a pena eu ir ou não. E usar da melhor forma possível. Exatamente. Né? Isso. Então, assim, cada um dentro do seu nicho tem um público muito legal, entendeu? Diferente e que dá para aplicar. E hoje, infelizmente, uma das coisas até que a gente já comentou, que essa antes, né, na conversa, que é essa questão que o pessoal em cidades pequenas tem muito medo da concorrência, né? Eu tô perdendo para tal cafeteria, ou eu tô perdendo. E não tem isso, né? E não tem. Você olhando numa visão macro, como você tem, né? Sim, de fora da caixa, né? Olhando assim. Você vê que não tem esse negócio. Tem uma cafeteria lá e tem uma padaria aqui também, café. Isso, porque, e tem uma outra cafeteria. Não, cada um tem o seu. Porque, por exemplo, a padaria, a padaria Fama, um exemplo, a gente já está citando ela. Ela tem um exemplo tradicional. E o tradicional é o todo dia. Todo dia você toma um cafezinho, todo dia você pode comer um pão na chapa, todo dia. Agora, não é todo dia que eu vou comer um super prato, entendeu? Requintado, né? Ou um super, né? Um pão com brioche. Às vezes não é todo dia. Agora, o tradicional, sim. Você recruta uma porcentagem maior. Tanto é que a padaria é maior, ela tem mais mesa, mais cadeiras, justamente para isso. E a recorrência é maior, né? Sim. Então, são públicos diferentes. Então, a gente estava falando dos Sabores do Mercadão. Eles tiveram a ideia, já que estão lá no Mercadão. Muito legal ficou lá. Ficou. E aí, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive de fazer o trabalho, porque eles tinham o ponto, mas eles não tinham nada, né? Assim, estruturalmente, eles tinham era uma senhorinha que fazia pastel antigamente lá. Sim. E que vendia até bem, né? Pelo ponto ali. E aí, ali, a gente conseguiu fazer um estudo inicial de o que é a região aqui, pra mim, ali, um dia um amigo montou um negócio ali por perto, eu ali, Isabela, ali é um dos melhores pontos da cidade. Viu o tanto de gente que passa ali? Ali é um dos melhores pontos da cidade. Eu chamo de população flutuante porque desce muito pessoal de ônibus ali, né? Isso. Então, quando eles vieram com a ideia, a Luana... Isso, a própria Luana e o Leandro já falaram assim, Isabela, como eles já conhecem, porque eles têm a peixaria ali do lado, né? Já conhece todo o público que passa ali. Olha, na reunião a gente já começou, mas quem que passa ali tal? Então, desde o pessoal que vai de ônibus, que desce tal. E aí tem essa questão que eles queriam colocar o tradicional lanche de mortadela,
do Mercadão. Sim. Porém, ele é um lanche que envolve custos diferentes e tal. Aí eu tenho que ter o básico também, porque é essa população que passa ali. Então ela vende salgado o dia todo e ela tem os pratos diferenciados, o tradicional lanche mortadela. Eu fui lá pra comer o lanchão do mortadela. Sim, né? sim. E o bacalhau lá que eu gosto. E ali foi um trabalho. Foi eu como consultora em alimentos. Foi a Marcela Bassan como arquiteta do empreendimento. Foi o Leandro e a Luana como empresários já do ramo do setor, mas que tiveram que aprender, porque o público... Diferente. Né, quando você tá do lado da peixaria, mas não é diferente. Né? Quando você vai produzir é uma coisa. Quando você vai vender algo pronto é diferente. Apesar que na peixaria eles produzem também, né? Mas assim, a gente já fez todo um trabalho de padronização de tudo. Tudo é pesado, porcionado. Então você tem um gerenciamento, a gestão deles ficou muito redonda e ainda estão se aperfeiçoando. Olha, para você ver como que mesmo você fazendo tudo redondinho, por quê? Porque vem um público e às vezes te dá uma resposta um pouquinho diferente. Na hora que isso mesmo. Na hora que você entra em jogo, a estratégia tem que ser ajustada. Então, assim, muda às vezes um funcionário que estava tendo na produção e aí mudou a mão, né? Então eu falo. Então eu deixei lá a ficha técnica com passo a passo de tudo, com foto de tudo. Então, assim, o funcionário novo que entra, fica muito fácil de você treinar ele, porque ele está com o passo a passo na mão. E aí, além disso, eles têm uma ficha técnica gerencial, do qual eles vão, que é aquela parte que o teu funcionário não precisa ver, que lá onde tem todos os custos, e aí ele vai saber o custo da receita, lá ele vai preencher, ele vai colocar todos os custos fixos, variáveis, ele vai entender e formular o seu preço de venda para que, de fato, ele tenha lucro. Isso aí você tendo esse controle, né, Isabela? A pessoa tem ali em full time, ali, tipo, tempo real time, né? Sim. Se o negócio dele, o dólar subiu, o salmão subiu, não sei o que, subiu e tal, exatamente, eu já consigo ajustar o meu valor. E saber que eu posso trabalhar essa margem, até quanto que eu consigo esgotar essa margem, queimar essa gordura, né? Até quanto que eu... Perfeito. Vou ter que colocar esse valor aqui, vou ter que subir. Hoje ele tem segurança, ele sabe o que ele pode colocar na promoção real, o que ele não pode, porque é o que eu sempre falo, gente... Quem trabalha e que começa com muito amor, muitas vezes ele esquece que ele tem que gerar lucro, né? Brinco com eles, eu falo, gente, vocês não são ONG, não tá ajudando ninguém. Porque eles querem proporcionar tanta coisa boa pro cliente que eles colocam meio que nessa posição, sabe? Sou quase que uma ONG, tô ajudando meus clientes. Tem gente que peca no... Você tá falando um negócio legal. Não, ele tem que proporcionar a melhor experiência para o cliente dele possível, mas ele tem que lembrar que ele tem família, que ele tá gerando, que é uma empresa, que ela precisa gerar lucro. Tem gente que já pegou alguma situação que o cara peca, o empresário peca no melhor produto dele. Sim. Deve ter demais, né? Muito. Porque eu gosto assim, ele faz com tanto amor aquele brigadeiro que ele coloca o melhor leite condensado, mais caro, maior quantidade, melhor chocolate, melhor cacau e tal. E vende muito. Só que é onde ele tem menor lucro ou prejuízo, se for exato. Analisar, às vezes ele pensa assim... Quando você identifica isso, o que você faz? Cara, para de vender esse negócio. Teve lugar que eu de sentar, pegar o cardápio, olhar os preços dos produtos e ver a estrutura interna dele, o tanto de funcionário que ele tem. Quantos funcionários você tem? Tal. Deixa eu ver todos os equipamentos. Só de olhar, a hora que eu bati o olho no cardápio, eu falei, nossa... Tá muito barato. Eu tô com um cliente agora em Jales, que nós estamos fazendo lá comida congelada. Hora que eu perguntei para ele o valor da bandejinha, vendo a estrutura, vendo tudo. Não, mas isso aí nem... Só de olhar o cardápio você fala, não tem condição. Tá muito barato. Não, só de ver o trabalho que o prato dava para produzir, eu falei, tá muito trabalho. Então, assim, você tá tendo um trabalhão, produzindo quantidade... Aí você tem que trabalhar pra caramba. Por quê? Porque você tem que vender muito pra ganhar um pouco. Sim. Entendeu? E é uma pessoa de experiência, entendeu? Na outra semana que eu cheguei lá, ele falou, Isabela, já revi e tal, realmente, já mudei o preço. Entendeu? E você falou uma coisa que me remeteu a um outro, que é a questão de, às vezes a pessoa faz um prato tão bem feito e usa um azeite tão ruim. Um exemplo. Que finaliza no final ele dá uma cagada, tipo assim, que aí o cliente sai também insatisfeito, sabe?
Então eu pensei também nisso, nessa questão de qualidade, que às vezes ele se preocupa tanto, e já aconteceu comigo, em cima do bolo, que é aquela cereja de chuchu, Aquela né? cereja de chuchu. Ou muitas vezes uma coisa normal que acontece é você vai no restaurante e ele serve uma sobremesa de graça. E aí ele te serve uma gelatina horrível. E eu sempre falei, Moussezinho. e eu sempre falei, aquele cafezinho que ele toma, a hora que ele vai embora, se for aquele café ruim e amargo, cara, você desestruturou toda a sua comida. Você quebrou. Você quebrou tudo, ele saiu assim, putz, que café ruim. Quebrou Ele esqueceu toda a que a comida era experiência, boa. verdade. Ele quebrou tudo. Esse Exatamente. momento é um momento que a gente pode, que você pode, né, orientar e tal, e que a gente também fala, que é o quê? Não é fazer mais, mais do mesmo, não mais do mesmo, mais é menos, menos é mais. Menos é mais. Menos é mais, né? Exato, Essa aí. Tipo, exato. menos é mais. Cara, não inventa moda. Exato. Né? Não inventa moda. Menos é mais, vamos Uhum. fazer esse aqui, tá tudo bem. Eu não posso- precisa de café depois, né? Eu posso colocar uma sobremesa simples, mas muito bem feita. Eu Sim. posso colocar. Então, por exemplo, muita gente Barata, compra uma sobremesa pronta e coloca lá no potinho um doce de leite meio mequetrefe, assim, sabe? Coloca lá nos potinhos. Você pode comprar o leite, falar pra tua cozinheira fazer aquele, sabe, aquela cozinheira antiga, tua que vai fazer aquele doce de leite da avó, e a pessoa vai falar, Enche, nossa, que delícia, que doce Aquele maravilhoso. arroz doce diferenciado, né? Aquele Sim, negócio. sim. E não é a hora que você vê custos, você vai fazer uma análise e vai ver o que vai pesar mais pra você. Aquela pessoa que sai falando, nossa, que sobremesa, e vai jogar a tua sobremesa fora, e nem vai aproveitar. Verdade. Ou aquela que vai ter sair perda. se deliciando. Nossa, mas eu falo exatamente isso. Se eu vejo uma sobremesa muito porcaria, eu falo, meu, era melhor nem pôr. Eu penso isso automaticamente. Não, e quantos locais eu já escutei de clientes assim falando, gente, eu já fui em tal lugar porque lá a sobremesa é tão boa. A pessoa até esqueceu da comida. Ela foi lá, comeu, mas ela foi por causa da sobremesa. E já que você tá falando sobre sobremesa, tem aquela coisa que é sagu. Aham. Sagu. Existe sagu bom? Tem como ficar bom aquele negócio? Só você colocar leite condensado. Tudo misturado com leite condensado, pra mim fica bom. Tudo. Ô Isa, tem vamos pegar aqui, ó. Ingredientes para lucrar no ramo da alimentação. Fala pra mim aí, quais são os principais ingredientes? Cita pra mim, que isso aqui eu vou escrever e vai virar conteúdo. Que eu vou usar, lógico, né? Eu tô aqui. Ó, Os principais ingredientes aí pra se ter lucro, uhum. tá? No ramo de alimentação. Eu acho que o primeiro ponto é sobre a gestão do seu negócio. Gestão. Entendeu? Então, assim, o que é a gestão? Mas por onde que eu começo isso, né? Existe uma diferença para quem está começando e existe uma diferença para quem já está no mercado, porque eles têm níveis de conhecimento diferentes. Mas eu acho que, assim, o quanto você tem de caixa, o quanto você tem disponível para gastar, o quanto você pode guardar para investir, sabe assim? Porque não adianta você achar que eu abri um negócio novo hoje, eu pus cadeira, mesa bonita, prato bonito, e daqui 6 meses você vai precisar mudar alguma coisa. Então você tem que ter um caixa e a parte interna, gerencial, que é a questão de planilhas, de fichas técnicas, Controles. controle total da sua produção. Então eu já cheguei em muitos locais que o funcionário estragou uma fornada de pão, ou ele deixou queimar 5 bolos e isso foi simplesmente descartado, né? E nem avisado ao proprietário porque ele não tem a liderança. Então, acontece muito isso. Então, o primeiro ponto é a gestão, que envolve o proprietário, né? Ter esse controle real de grana. Isso aí Não é a depender questão do almoço para fazer a janta, né? Assim. É o proprietário mesmo. É o proprietário. E depois esse controle interno de produção. Ficha técnica, ficha gerencial, preço formação do preço de venda. Saiba como fazer o seu preço de venda. Tudo parte daí. Se você não tiver o valor correto da sua água, do seu pão de queijo, do seu biscoito, de tudo, primeiro do seu alimento em si, entendeu? Se você vender errado, é aquela história, quanto mais você vender, mais você tá perdendo dinheiro. Mas Então, tá afundando, tá cavando um buraco. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Gestão, que envolve a parte técnica de alimentos que a gente falou, controle de ficha técnica, controle de produção, listagem de ingredientes, quanto que tá entrando no meu estoque, quanto que tá saindo,
quanto que eu gasto por mês na compra. Isso tudo é gestão. Quanto que eu compro de farinha por mês, quanto que eu uso. Fazer esse controle de estoque, que é fundamental para a área de alimentos, porque o estoque de uma loja de calçado, você sabe, de uma loja de roupa, você sabe. De alimentos é completamente diferente. Imagina uma casa de carne, que vende ali por peso. Por demanda. Exato. Então, assim, controle de estoque, controle de produção. Para conhecer o comportamento de venda, depois entender Exatamente. o que você vende mais nos primeiros meses do ano, nos seguintes. Sazonalidade, né? Tudo. Aí tá. Aí a gente parte para a questão do seu cardápio. Ter um bom cardápio. Mas esse ter um bom cardápio não é produtos sofisticadíssimos. Olha, eu tenho o melhor cardápio do Brasil. Eu tenho que ter um cardápio que tem uma demanda. Então, tem um cardápio para o seu público-alvo, certo? Então, tem que ter um cardápio para o seu público-alvo. Quem que senta na sua loja? Quem senta no seu comércio? São advogados, médicos, pessoas mais intelectuais, ou é a moçada que sai da escola para comer, que quer preço, um exemplo. Então, assim, quem que é o teu cliente? Entenda muito bem quem que é o seu cliente. É um outro ponto importante, né? Então, faça o seu cardápio de acordo com o seu público-alvo. Um outro ponto é a questão de colaboradores, certo? Tenha uma equipe comprometida. Como? Você vai contratar essa equipe já comprometida ou não? Difícil, né? Treine. Preparação, né? Prepare. Converse desde a hora da contratação, certo? Desde a hora que você for contratar e ter aquele bate-papo, aquela cartilha que a gente falou, até o momento que ela entrar dentro da sua empresa e ela for treinada. De fato, a hora que ela começar. As regras, o que ela pode fazer, até o horário de alimentação, se ela pode comer o produto da empresa ou não, porque isso tudo tem que ser muito bem falado. O atendimento ao cliente, o sorriso, porque hoje a gente está sorrindo com os olhos, né, por causa da máscara, mas assim, ele tem que existir, né? O bom atendimento, a interação com o cliente, isso tudo. Normalmente, os proprietários, eles falam sobre isso no primeiro dia, segundo dia, tal, e esquece. Então, eu falo, como que é uma forma que você vai manter isso toda semana, cada 15 dias no máximo, você vai marcar uma reunião com seus funcionários e vai fazer esse bate-papo. Vai fazer essa interação. Isso. E ali você vai descobrir coisas surreais, assim, porque é onde eles vão abrir para você a dificuldade deles no dia a dia. Olha, fulano. Você orienta eles fazerem uma reunião semanal, uma reunião mensal? Sim, eu deixo o modelo de planilha de reunião, o que ele vai ser. Inclusive, que nem eu faço muito de deixar um planner, né? Um planner de 3 meses, para que a pessoa anote tudo ali naquele planner. Daqui 3 meses eu volto. Por quê? Se você não anotar, você vai esquecer, entendeu? Um problema vai superando o outro. E aí... A cabeça nossa, a nossa mente, a nossa mente é muito boa para pensar, nossa mente é muito boa para criar, só que ela é péssima para guardar as coisas. Exato. Então tem que ter assim, o quê? Papelzinho, não tem jeito, é o melhor jeito de fazer. Foi uma coisa que eu fui aprendendo com a prática. Então, às vezes eu voltava, tem muitos clientes que me chamam, né, assim, depois de tanto tempo, Isabela, eu tô precisando de algum trabalhinho e tal. E às vezes você volta lá, parece que ele esqueceu tudo que você ensinou, que você passou, já mudou toda a equipe. E aí a gente fala, gente, então até o planner foi uma coisa que me ajudou, porque aí ele anota lá. Até e quando mudou. Um diário de bordo, né? O que você vai fazendo? Exatamente, porque assim, ele sempre vai pensar, ele sempre vai me passar o maior problema. Mas às vezes o maior problema nem é o maior problema, porque o maior problema ele foi causado pelos pequenos problemas. É um empilhamento de pequenos problemas. Isso, exatamente. Então, assim, pequenas falhas. Uma das coisas. Então, esse comprometimento, quanto mais você treinar o seu funcionário, mais ele vai ficar dentro da empresa. Aí vem aquela perguntinha básica. Eu vou treinar e ele vai sair. Ótimo, se todo mundo fizesse isso... Eu teria bons negócios, Só entraria bom funcionário dentro da tua empresa. Ninguém faz isso. Então, assim, poucos fazem isso. Então, treina. E você vai subindo ele de cargo. Tem um plano de carreira que você vai fazer. Fidelizar o cliente interno, né? Fidelizar o funcionário. Né? É uma regra assim, ó. O primeiro cliente seu é o teu funcionário. É o certo? cliente interno, isso mesmo. Na área de alimentos, é fundamental que ele viva a experiência dentro do seu negócio. Então, ele tem que sentar na mesa, ele tem que comer, ele tem que viver aquilo lá.
Quando o funcionário vem para mim, quando eu chego num local e falo assim, que prato você me recomenda? Qual que é a resposta dele? Esse aqui é o que mais sai, ele fala. Aí chega a me doer o ouvido, assim, sabe? Porque eu falo, não. Se você for no Coco Bambu, em Rio Preto, por exemplo, ele vai te dar 3, 5... Não, ele vai falar, e ele vai falar com causa, com propriedade. Por quê? Porque ele provou, ele experimentou. Então ele vai falar assim, ele vai falar detalhes. Ele fala assim, olha, se você gostar de um prato mais assim, mais carregado, que vai matar mais sua fome, é isso. Mas um prato mais sofisticado, com sabor mais leve, mais suave, é isso. Ele comeu tudo, ele experimentou tudo. Tem umas experiências por aí que a gente... E ainda tem assim, ó. Isso. Então teve um garçom que me falou assim, olha, mas eu particularmente, como eu amo camarão, eu iria nesse, um exemplo. Você é apaixonada por camarão? Então esse é o melhor. Entendeu? Então ele sabe te comprar assim, com uma simples... Isso não precisa ser um pouco bambu. Não. Pra ter esse tipo de comportamento e... Exato. Então, assim, esse incentivo do não. líder ali a degustar, a participar e experimentar. Você orienta, simples. Tipo assim, é simples a pessoa fazer isso, né? Um treinamento interno desse, tipo... Sim. Galera, hoje é o seguinte, vamos pegar lá os nossos pratos, vamos fazer aqui uma degustação. Sim. E uma degustação específica, vamos dizer assim, ou uma degustação técnica, né? Uma degustação técnica falar das características. Exato. Ó, é assim, pega o chefe lá, ou o cozinheiro e tal, ó, isso aí, essa, a característica desse produto é assim, ele é combinado com isso, ou ele é bom para esse período de tempo, então, para quem tá triste, para quem tá alegre, para quem tá com fome, para quem tá sem fome, para quem quer emagrecer, para quem quer engordar, tem tudo isso aí. Ó, então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos sabores do Mercadão. Quando a gente foi desenvolvendo os pratos e as meninas foram fazendo, né, eu vou lá, eu faço, muitas vezes eu levo a receita, eu desenvolvo o prato e depois elas executam. Tudo elas tinham que provar, com fome ou sem fome, ó, tem que provar, não tem jeito. Então, assim, foi legal quando você pega desde o início, por quê? Porque a pessoa gradativamente ela vai melhorando até o paladar dela, sim, né? Então ela vai. E aí a gente ia fazendo essa coisa. No caso deles, a gente já sabia que a mortadela seria cerati, que o requeijão seria catupiry, né? Então a gente teve que explicar para os funcionários, olha, isso aqui é a melhor mortadela, é a que é lá do sabor do Mercadão de São Paulo. É por isso que, com esse objetivo que a gente está colocando aqui, entendeu? Então é por isso que vai ter esse valor no cardápio, para elas entenderem todo o contexto. Mas dentro disso, a descrição que está no cardápio, que foi uma coisa que eu faço também hoje, que eu não fazia, por exemplo. Não era uma coisa que eu fazia. A descrição do cardápio ficava para quem? Ficava para a empresa que ia fazer o cardápio, que ia desenvolver o layout, ia desenvolver... Então, hoje eu faço a descrição, entendeu? E não é aquela descrição que a gente conhece. Não, né? não. Tipo, vem arroz, feijão, batata, carne. Não. Aí tem você vai usar algumas suculentas, rodelas. Não sei, não é assim? E que faz muita diferença e que de fato porque você está usando um produto de qualidade que é com essa característica. Então, por que não usá-la? O ver... sai saliva. Só da gente ver, a gente ativa lá o lugar lá, que você começa a produzir saliva, a fome. Sim. Então só de você ver aquela descrição daquele cardápio, você fala, nossa, esse negócio aqui deve ser espetacular, né? Então é isso. Então assim, há 10 anos atrás, imagina que eu ia fazer um cardápio. Hoje eu faço tudo. E é uma equipe, é que nem eu te falei. Muitas vezes eu vou precisar de alguém depois, por exemplo, entra vocês aí, a parte de vendas, mais específico, de atendimento ao cliente, né? Que vai... eu vou focar o meu atendimento mais na questão dos alimentos, e aí vocês entram com uma parte mais atendimento direto ao cliente. O que eu posso falar, o que eu não posso, o que é legal, o que não é. Como valorizar isso, porque aí vocês vão lá, fazem uma análise, vocês podem fazer isso, né? Sim. Fazer uma análise do cardápio, olhar a estrutura do local e falar o que eu posso fazer aqui. Então, vou dar um outro exemplo que eu lembrei aqui, estava numa empresa de doces, também aqui de Fernandópolis. E aí ela falou assim pra mim, Isabela, todo mundo entra aqui e compara o meu preço com o do fulano, né? Tá, e o que seu cliente fala pra ele? O que seu funcionário fala? Você treinou ele pra dar essa resposta? Entendeu? Pra quebrar esse tipo de objeção? Quais são os motivos de ser assim? Ela foi, eu uso o melhor chocolate que tem. Ninguém usa aqui em Fernandópolis, um exemplo. Mas
Mas os funcionários sabem disso? Eles sabem, mas será que eles estão falando? Entendeu? Então, mas aí eu também vejo que o concorrente dele também talvez use o melhor chocolate. Sim, O sim. produto dos dois talvez sejam iguais, Mas talvez similares. o custo dela é diferente, existe É uma particularidades. questão de tipo de De forma marca. quanto que a pessoa compra e tal, mas os produtos eles são muito iguais, não são? Sim, Por sim. exemplo, a gente vê isso, tem um diferencial de um produto que tem, de um lanche que tem a melhor mortadela ou a outra, mas os produtos hoje eles são muito parecidos, não são? Ou você acha que não, Isabela, tem Mas diferença? esse valor, é que eu falo, aí já nem entra mais na questão preço, entra naquela questão valor, entendeu? Que é a experiência como um todo, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu posso ser uma dona de casa que faz uma rosca doce melhor possível, certo? E eu vendo o valor. E aí eu vou lá na Padaria Fama e é um outro valor. Só que lá eu tô vivendo uma experiência, eu vou sentar, eu vou comer a rosca lá, entendeu? Assim, não tem como comparar. Sim, não tem como comparar, né? o todo do negócio, a Isso. Às experiência. vezes a rosca dela é melhor até que da padaria. Mas óbvio, o contexto. Eu acho que explica um pouco pra nós, assim, o que é o produto na tua concepção. Porque o produto é só a rosca ou o produto ele tá envolto de mais características, como a entrega desse produto? Sim, sim. Como que é o produto na tua concepção? Existe a pessoa que faz por fazer, te entrega aquilo ali, e existe a pessoa que te faz o produto já assim, que veio a receita da avó, que ela põe um toquezinho disso aqui, que erva doce que o outro não tem. Um exemplo. Ela tá fazendo algo, algo muito que é dela, né? Então, existe vários formatos desse produto, né, com várias características que é dela. Mas ela se preocupa como ela vai entregar, como ela vai dispor isso dentro da embalagem. Isso tudo vai compor o produto. Se vai ter uma tabela nutricional ou não. Hoje eu faço tabela nutricional, tô fazendo fiz agora recentemente para um rapaz que trabalha com massas maravilhosas aqui em Fernandópolis. Até então eu não conhecia, eu falava, meu, É o Lucas? que coisa linda, que coisa meu maravilhosa. E aí eu fiz agora. Por quê? Porque naturalmente ele vai crescer. Vai. Entendeu? Vai. E aí, os locais que as pessoas já estão interessadas em pôr no produto dele, automaticamente já pediu um rótulo. Entendeu? Na hora que eu falei aqui mais cedo sobre quem faz em casa, massa, eu lembrei dele. Porque eu lembro que assim, eu era vizinho dele ali, né? Então eu lembro ele fazendo massas, né? Ele faz. Exato. E agora você vê, já chegou num nível, né? Que ele tá tendo que ir. Aí, esse produto dele, que é o que ele faz hoje, ele tem que tomar só um pouquinho de cuidado para não perder essa identidade que ele tem hoje, porque é o que ele tem hoje que vai atrair, que é o artesanal. Não que ele não possa ter um equipamento que vá auxiliá-lo. Tudo bem, mas ele tem que tomar um cuidado em manter, se ele quiser se manter dentro dessa característica artesanal hoje que está extremamente alta, né? Então, por exemplo... Então, assim, só para entender melhor. O produto, eu consigo resumir o produto em rosca doce? Eu consigo, num certa ótica, resumir o produto em rosca doce? Ou é sempre uma rosca doce feita por tal coisa, entregue de tal forma? Sim. É sempre tem um contexto a mais nesse que com produto, né? Sim. Com a internet, eu acho que fica mais fácil de você identificar o seu produto, né? Como sendo seu e como você faz, como que ele é, como que ele tá chegando. A internet a gente fala é o visual, né? O visual. Com o visual, com a sua vitrine, né? Digital que você tem o cardápio hoje. que você tem lá, talvez a pessoa, mas ela chega lá o cardápio. O que é o produto, mas aí tem como. Como ele faz a entrega. Um outro exemplo aqui que tem em Fernandópolis que eu acho fantástico é o bolo de vida, entendeu? Ele tem a explicação que ele dá para o cliente, ele tem a embalagem, o formato com que ele faz o produto, é tudo pensado com carinho, entendeu? Mas aí eu vejo que não é só o produto, tem a entrega também, né? Sim. Então a finalização, como que ele pensa isso, como que ele vai, entendeu? Ele, se for para fazer menos do que ele faz, ele não vai fazer. Tenho certeza que se um dia, hoje o recheio não ficou igual, ele não vai, entendeu? Assim. Entendi. Então, os Sabores do Mercadão eu vou lá, por exemplo, uma vez a cada semana, a gente manteve, né, essa rotina e acontece, às vezes vai acontecer aquele dia que você não tá bem, a mão deu uma errada, porque lá tudo é artesanal, e aí a empada não saiu com a massa. Vamos reaver, vamos ver o que está acontecendo aqui.
E aí eu vou lá explicar para elas o porquê que aconteceu aquilo lá. Que é a química do alimento, né? A manteiga estava fora da temperatura. Aí sim entra uma questão técnica. Porque errou na manteiga ou errou nisso. Qual foi o ponto? Exatamente, que é um outro ponto onde a consultoria... Ô Isa, então vamos lá. Gestão, cardápio, no caso entra aí o produto, né? Isso. E a gente tem que pensar aí também o cliente ideal, né? Tem que pensar sempre o cardápio direcionado, o produto direcionado a um cliente. A equipe. Que tem que estar comprometida, treinada. Mais algum ponto? Tem mais algum ponto? Tem o atendimento. O atendimento humanizado, que é o que eu mais falo para eles. Porque assim, a equipe é um ponto, ela tem que estar treinada, é ela que vai atender, né? Mas existe a equipe que entrega o que o cliente pediu no balcão, exemplo. Que tá lá atrás, né? Que tá atrás. E existe o garçom, por exemplo, que tem que estar a par de tudo, que é o que a gente comentou. Mas tem que existir esse atendimento humanizado, que é o olhar para o cliente, estar atento na hora que ele chamar, proporcionar essa experiência, ele faz parte da experiência. Legal. Totalmente, entendeu? E o pós, né? Deu tudo certo, tá tudo ok. O pós-venda que hoje poucas pessoas fazem, né? O acompanhamento, né? E muitas vezes é o que te faz sair com a melhor impressão. Já fui em um local, por exemplo, que a pessoa, a hora que você acha que tá tudo perfeito, no final ele vem e te serve um cafezinho com um chantilly, que aí ele fala assim, esse chantilly foi feito de tal forma, tem um acabamento fino, papapá. Aí você vai te proporcionar assim, esse tipo de sabor. Isso é um atendimento humanizado, entendeu? Não é mais sobre só o prato. A partir desse momento você fala, aquele prato que eu tava achando maravilhoso, foda-se. Eu quero isso aqui de novo. E quem trabalha com fábrica, com indústria, hoje, tem que ter uma embalagem que converse com o cliente. Isso é fundamental. Certo. Mais uma dica poderosíssima. Embalagem. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aí do meu cliente de Jales, que ele é um grande, ele é um chefe de cozinha e ele é uma grande empresa buffet, certo? E hoje ele tá, com a pandemia, ele descobriu um nicho, que é o congelado, a linha de congelados, porque ele não podia parar a cozinha dele. E ele começou a fazer tudo congelado e vender. E hoje ele vende muito aqui na região, né? E ele, além de fazer muitas festas, né? Em 4 estados. E aí, o ponto mais importante para nós agora é a escolha da embalagem, entendeu? A escolha da embalagem e como nós vamos, o que nós vamos escrever ali. Como nós vamos nos comunicar. Porque não é uma simples bandejinha congelada. Não. Já foi. Se você provar o produto dele, primeiro que ele comprou um equipamento que é um ultracongelador que, a hora que você descongela, parece que você acabou de fazer o produto. Perfeito. Eu já amo trabalhar com esses empresários que você tá ali falando, no outro, preciso de tal equipamento, no outro dia o negócio tava ali. Por quê? Porque o cara tem uma visão muito boa de negócio. A hora que eu falei, ele já tava 1000 anos luz lá na frente, falando, eu tenho que ter isso aí, entendeu? Já decidiu. No caso do ultracongelador, ele já até tinha essa noção, porque ele trabalha com cozinha, ele entende, mas aí nós precisamos de outros para montar uma linha, porque aí ele entendeu, por isso que ele contratou a consultoria, porque ele entendeu que ele precisaria de uma linha de produção, diferente de um buffet, que ele faz uma linha, mas é tudo muito manualzinho. Isso. Aí eu falei, bom, agora o ponto-chave é a embalagem. E nós buscamos a melhor embalagem. Só que eu não posso fazer uma embalagem igual outras marcas que fazem congelados, mas que é um produto industrializado. Que eu citaria várias marcas aí que vocês conhecem. Só que não é aquilo lá, não tem nada a ver com aquilo lá. Você vai abrir e você vai falar assim, gente, é igualzinho que minha mãe faz, que minha avó faz, que grandes chefes fazem. O sabor... O tempero, não vai um tipo de conservante, não vai nada, né? Diferentemente das indústrias. E além de tudo, é um negócio que parece que você fez na sua casa. Assim. É que muito bacana. Bom, então. Mas aí, tá escolhendo ainda a embalagem? Já escolhemos. E aí, como é que agora estamos em processo de criação. Então, vai o nome dele, né? Vai assinado. Além das informações obrigatórias, vai a dica do chefe, entendeu? Porque a gente quer colocar assim, como o cliente monta até no prato dele. Porque tem essa experiência vai acabar a hora que ele acabar de comer o prato. Não é essa hora que ele abrir a bandejinha, sabe assim?
Porque hoje em dia, Tem que raspar o prato. eu não sei se vocês estão ligados nisso aí, mas hoje em dia as embalagens, ela tem aquela... Como chama, Antônio, que vocês fizeram lá na Paper? Aquela... aumentada, aquela realidade aumentada. Imagina bem, você tem ali uma realidade aumentada na embalagem. Passou, isso aí hoje é real, isso aí, pé de pão. Passou ali, opa, viu o vídeo daquele prato, daquele jeito. Aí você tem lá o dica do chefe de como preparar esse prato para ficar daquele jeito em vídeo na sua casa. Isso, a gente você pode ter aquela modo de preparar lá, pode ser também, mas, pode ter mas o você já tem a QR Code, pode ter o QR Code também, que é um outro sistema, que até seria uma opção para ele, que vai cair num site, que vai ter ele lá preparando o prato. Isso também, uma aula, né, de como fazer. Isso. Essa realidade aumentada, você tem o QR Code que você abaixa um aplicativo uma vez só. Você passa o celular, se você mexer a embalagem, o vídeo mexe. Quer dizer, parece uma camada digital em cima do teu produto, da embalagem ali. Legal, super interessante. Maravilha. Ó, gestão, cardápio, produto, equipe, atendimento, pós-venda, embalagem. Mais algum ponto? Vários ingredientes aqui, dá para fazer um... E aí é manter isso, é manter e estar atento aos teus clientes, ao chamado dele, entendeu? Se tiver alguma reclamação. É o atendimento mesmo, né? Isso. Pensando nesse negócio do atendimento, eu quero aproveitar aqui que a gente está falando de atendimento e falar um recadinho para vocês aqui que está assistindo esse vídeo, tá? A gente viu aqui, falou agora nesse nosso podcast, que o atendimento é um grande diferencial na escolha, né, para decisão de compra ou de continuar comprando o produto, né? Então existe uma pesquisa que diz que o mau atendimento ele interfere diretamente com o caixa da empresa, né? Então assim, se o cara faz um mau atendimento, ele interfere diretamente com o caixa da empresa. Então a gente tem que ficar atento a esse mau atendimento. De 9 a 10 pessoas eles preferem pagar mais também, tá? De 9 a 10 pessoas, olha só, pagar mais por ser bem atendido. Certo. E também a gente tem que uma boa parte do seu, né, o caixa da sua empresa, ele vai embora porque as pessoas migram da tua empresa por conta de um mau atendimento para outra, né? Então assim, essa pesquisa, né, ela diz aí que mau atendimento, prejuízo, né, diretamente prejuízo. Pensando nisso aí, nós aqui do Desenvolve Cowork fizemos aí um treinamento, né, abrimos inscrições para um treinamento de atendimento ao cliente, que vai acontecer nos dias 24, 31, 7 e 14 de abril. As inscrições estão abertas para você se inscrever nesse curso de atendimento ao cliente, 4 encontros presenciais aqui no Cowork, tá? É só acessar aqui a descrição que a gente vai ter ali o link de inscrição do curso, beleza? Atendimento é importante, né, Isa? Muito, é o que faz toda a diferença. Não adianta você ter o melhor cardápio, o melhor alimento, o melhor produto e ter um atendimento ruim. Estragou tudo, quebrou tudo ali. Quebra tudo. Então, é um conjunto. Óbvio que eu preciso ter um bom alimento, eu preciso ter um bom prato, um bom cardápio, os atrativos, né, que eu tenho que ter com o meu cliente. Mas o atendimento, às vezes você deixa, o seu atendente é um vendedor, né? Ele tem que estar ali. Sim. Então, é o que eu falo muitas vezes. Às vezes o que está atrás do balcão, ele não está só pegando pão para o seu cliente, ele está ali. Quanto mais ele está ali falando, ele está, como fala, instigando o cliente. Olha, acabou de sair um bolo quentinho, acabou. Ele é um vendedor, né? Experimentou tal coisa, você conhece tal Exato, coisa. olha, novidade da casa. Quem que não gosta de tomar um cafezinho? Acabou de sair. Quem que não gosta de comer um pãozinho que acabou de sair? Exato. Então, assim, ali, ele tem que estar alinhado com tudo isso, né? Então, vale muito a pena. Eu falo, qualquer treinamento não é um gasto. Não entenda isso. Porque se o funcionário fizer esse treinamento aqui hoje, aqui com vocês, vamos prestar atenção daqui a um mês? Qual que vai ser a diferença de venda na tua empresa? Claro. E essa diferença... O investimento você tira no primeiro... Você tirou em quanto primeira tempo? semana. Na primeira semana você tira. Aí, e além de tudo, você está se diferenciando aí dos seus concorrentes, tá ganhando em todos os quesitos. Pessoas, tá desenvolvendo, muito. A equipe. Tá fazendo sua equipe ter um outro olhar, abrir mais a mente, a cabeça, né? Falar, gente, eu quero melhorar, eu quero ser bom, eu quero ser melhor no que eu faço. Legal. E por que contratar uma consultoria? Pra gente já partir pro nosso encerramento. Eu espero sempre que não seja quando a empresa está, assim, afundando. Hoje o que eu tento passar para as pessoas, eu falo assim, não deixe que o negócio
vá muito assim, porque muitas vezes, o que os clientes vêm até a consultoria? Normalmente quando ele está com um grande problema, um problema sério. Normalmente é o problema de lucros mesmo, ele não está vendo o resultado na sua empresa. Mas É aquele negócio. Não é o problema. O problema está todo... Aí, na verdade, ele não está tendo lucro, por quê? Porque ele está com um monte de outras coisas. Porque é uma situação complicada, né? A casa tá cheia, Uhum. eu tô vendendo, o meu funcionário tá trabalhando, tá atendendo bem, eu tenho bom feedback, rendendo. Mas eu trabalho e não me sobra. Exato. Então, quando ele identificar isso aí, ou nem chegar a esse ponto, né? Exato. O trabalho de consultoria é um olhar individual para cada cliente. Então, se eu sou um fast food, é um olhar. Se eu sou um restaurante, é um olhar. Se eu sou uma padaria, é um olhar. Então, é um olhar muito exclusivo para você. A gente vai entender, vai estudar o que é melhor. Então, é uma ajuda. É literalmente pegar na mão e falar, vamos aqui que nós vamos identificar o que nós estamos precisando reestruturar, melhorar, treinar. O que for preciso eliminar, a gente vai eliminar. E aí, com esse conjunto de ações, nós vamos melhorar muito. E aí entra nessa questão. É um investimento que rapidinho você vai... As pessoas têm... Paz, né? Fora a tranquilidade, fora o conhecimento que você vai adquirir, fora a sua equipe que vai melhorar muito, entrosar diante de de todo o trabalho que vai ser desenvolvido, né? E tanto você pode... que nem eu faço tanto um trabalho de fechar um pacote, falar os serviços específicos, quanto esse olhar global, né? Então, assim, na maioria das vezes é um olhar global que eu dou para a empresa. Então, eu entro tanto na parte gestão, quanto na parte técnica e operacional, assim, né? Sim, de produção, isso. Isso é legal demais. Exatamente. Então, assim... Chega até quase a venda. Isso. E aí, se tiver algo que não é do meu alcance, que é de outras áreas, a gente vai buscar parcerias. Então, olha, eu preciso da cowork, da empresa aqui para fazer um treinamento de atendimento mais específico ao cliente, enquanto eu vou primeiramente já... De abordagem, que é por exemplo, eu quero fazer um treinamento de abordagem, Exato. ou eu quero, você precisa melhorar suas redes sociais. Exato. Né? Então, assim, então é uma todo questão. esse contexto, né, de, olha, eu vou... A questão gestão quanto a questão operacional. Eu trabalho com todos eles. Desde desenvolver um produto, não necessariamente um cardápio, mas o produto em si. Eu preciso fazer um pão, como que eu vou fazer? Nós vamos desenvolver. Nós vamos testar a receita, nós vamos chegar no ponto, nós vamos treinar a equipe e assim gradativamente. Depois fazer um trabalho mensal, semanal, vai depender da empresa. Legal. Show, bate-papo legal, já estamos aí, já deu 1h30 aí já de gravação, não? Hã? O assunto é extenso. Não, se deixar a gente vai longe aqui. Pois a gente vai chegando aí ao final. Quero saber de você, como que a galera te acha aí? Olha, hoje eu tô no Instagram, Isabela, que é @Isabela com 2 L's, tá? S, 2 L's. Vai ter na descrição do vídeo. Isso, _ Borim. Mas através do Instagram, me chama no direct. Aí a gente vai entrar em contato, né, com a empresa, vou passar o telefone certinho e a gente vai entrar em contato, mas posso deixar o telefone também de contato aí na descrição. Maravilha. A gente tem uma dinâmica aqui que eu faço, eu pego esse livro aqui do Caio, né, Infodelis, e eu faço aqui uma rodada, uma roleta russa aqui, né, e chego aqui num tema, né, e a gente bate um papo aí sobre esse tema rapidinho aí. Tá. Vamos lá? Uhum. Parei. Vixe, é grande, hein? Não plantar nada não significa que ali não vai nascer nada. Significa que ali vai nascer praga. Onde não se planta nada, sempre aparece praga. Acho que nós falou isso um pouco por aí, não falou? O que você tem para dizer sobre algo assim, né? Finalizando aqui, ó. Onde não se planta nada, onde não se planta nada, sempre aparece praga. E tem todo sentido com o nosso bate-papo, com a nossa conversa. Todo sentido. Que é essa questão de você se dedicar, de você... Nada vai cair do céu, nada vai vir de mão beijada. Você realmente entender o que você quer, quais os seus objetivos e o que eu preciso desenvolver para alcançar esse objetivo, né? Então, assim, metas, a empresa tem que ter metas, ela tem que ter integração com a equipe,
E se você não fizer nada, se você deixar o dia a dia ali, esquecer dos seus funcionários, ver que ele tá errando de vez em quando, você vai lá e dá uma chamada, vai ser praga. É aquela pergunta, aquela observação, né, pra pessoa pensar, tipo assim, o que o cara vem plantando? O que você vem plantando todos os dias na sua empresa? Simples assim. Uma mensagem pro funcionário, uma mensagem pro cliente, um passo, uma melhora de 1% num processo, uma melhora de 1% na entrega. A gente não tá falando de investir muita coisa. Exato. Igual o teu cliente ali de Jales, né, que tipo, o cara tá plantando muito, né? Uma puta uma estrutura lá tal. Ele vai colher coisa boa. Sim, com certeza. Agora, se ele fala, não vou investir nisso, não. Você deve ouvir, não vou investir nisso, não. O que vai nascer? Praga, vai dar errado. Porque é uma coisa que é uma barreira muito forte que eu encontro, que às vezes a pessoa até me chama, né, pra ver o trabalho, como funciona o trabalho de consultoria, e eu vejo que a resistência é muito do proprietário. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim simples. Já treinei, já cheguei. Por isso que hoje eu não faço mais treinamento sem o proprietário estar presente. Às vezes eu faço um treinamento e aí o que eu passo pro funcionário, às vezes, a hora que ele vai executar, o patrão fala: não, isso aí não tem necessidade, não. Entendeu? Para ele, isso aí é uma bobeira, não precisa. Por quê? Porque aí é um problema com ele, né? São barreiras dele. Crenças dele, né? Isso. E aí, então, tudo que eu vou falar em treinamento, eu já passo para ele com antecedência e ele vai estar presente, porque nos treinamentos, na maioria dos treinamentos, tem que estar presente desde a colaboradora da limpeza até o proprietário do negócio. Todo mundo. Essa história de passar antes pro dono do negócio, pro dono da porra toda, é muito bom, porque as discordâncias já são feitas antes, os acréscimos já são feitos antes. E de fato, e eu pergunto, quais as necessidades, o que você precisa mais hoje, qual que é o teu pior perrengue aqui com os funcionários? Contigo ali, sim, exato. Mas às vezes programa de treinamento de 4 encontros. Isso. Seja, então, muitas vezes é um bate-papo bem concentrado com ele antes, no sentido, mas o que você faz para não ter esse perrengue, né? Porque muitas vezes eu percebo que é a falta de atitude dele mesmo, entendeu? É a rotina, esquece. Tá de saco cheio, rotina, cansado, correria, né? Então, hoje... E quando o cara, às vezes, não quer participar, de fato, assim, da evolução e do envolvimento, já aconteceu? Já aconteceu. Aí, pode ser que ele colha pragas, assim, né? Então. Ou ele vai destravando no meio do caminho, às vezes. Pode ser que ele não consiga manter a liderança, né? Então, como eu já peguei gerentes que mandam muito mais do que o proprietário. Normal, assim, sabe? E muitas crenças nesse ponto, assim, ele tem medo de pôr uma gerente porque ele fala assim, não vai dar certo, o funcionário não vai... Mas o gerente manda mais do proprietário, assim, claro que parece um absurdo à primeira vista, né? Mas você ter alguém tão bom quanto você, o melhor que você, numa posição de liderança, não é um caos, não é um problema necessariamente. Não, esse é o sonho meu e de todo mundo. Eu queria muito. Se o proprietário souber usar isso a favor dele... Eu queria muito que o meu marido lá na Casa de Carne tivesse alguém que liderasse como ele, entendeu? Para ele não precisar lá estar de segunda a segunda, entendeu? Mas olhando de uma outra perspectiva, né? Olhando de uma outra perspectiva aí. Sim. O negócio, porque... mais relacionado com captação de talento. Exato. Maravilha. Isa, bom, estamos chegando aí no final, né? Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite. Bate-papo aí bastante, né? Quanto tempo aí? 1h28. Achei que tivesse passado mais, porque a gente demorou um pouquinho para começar a gravar. Isa, muito obrigado, tá? Pessoal, siga a Isabela lá no @Isabela com 2L _Borim, com N, né? Qualquer dúvida, chama no direct. Vamos deixar o telefone dela também aqui abaixo. E a inscrição do nosso treinamento de atendimento ao cliente também está aberta. Você tem algum treinamento agora, alguma mentoria, algo para que você pode abrir agora para alguém? Ou não? O negócio seu é consultoria mesmo? É a consultoria. Pontual, é aquilo? Exatamente. Mas se o empresário precisar de um treinamento específico, eu vou até a empresa, monto o treinamento específico para ele, vou conhecer, vou lá, conheço, vejo quais as necessidades e monto um treinamento específico para ele. Porque cada setor de alimentos é isso mesmo, assim, né? É específico. Então, eu prefiro dar essa identidade para o treinamento
do que às vezes fazer alguma coisa mais geral. Eu gosto de ir lá e fazer algo que vai impactar, que vai ser eficiente para ele lá. Show de bola. E eu agradeço o convite, fiquei muito feliz em participar, espero que tenha ajudado, né? Alguns empresários aí, às vezes dá um estalinho aí, né? Uma puxadinha ali na orelha. Exato, né? E às vezes ele visualizou alguns pontos aí que ele tá errando e que também ele possa melhorar. É o momento, né, de buscar a melhoria. Exato. Né? Beleza, maravilha. Pessoal, muito obrigado então, pela atenção de vocês, pela audiência aí. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí da sua família, seus amigos que trabalham aí na área de alimentos. Teve muita dica importante que a Isabela deu aqui hoje, que a gente conseguiu tirar dela. Não é verdade, Antônio? Valeu, Antônio. Obrigado, pessoal. E até próximo episódio do Desenvolve Podcast. Valeu!